Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos reagir aqui de certo modo ao Nicolas Ferreira e Companhia Limitada. Tá, Companhia Limitada não, o Nicolas Ferreira que foi eleito aí o presidente, pelo menos o cara que vai cuidar da área da educação aí no Brasil, né? Um desrespeito ao povo brasileiro, essa que é a verdade, mas nós vamos ouvir aí o que o Nicolas tem para poder falar. Porque antes de criticar, a gente tem que saber o que ele vai apresentar. De repente ele faz alguma coisa bacana, né? Mostra aí alguns países que são referências na educação e toma como modelo. Mas enfim, vamos falar. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Nesse vídeo, nós vamos reagir um pouco aí do vídeo do Nicolas Ferreira, que foi eleito aí o presidente, né, ou pelo menos que vai cuidar aí da área da educação, e é uma área extremamente importante, relevante para o Brasil, porque isso, de certo modo, muda toda a história de um país. Você pode acompanhar aí países como Japão, como Alemanha, e dentre outros, após 1945, tiveram seus países aí destruídos, e apenas com a educação conseguiram mudar. O Nicolas, que vai, de certo modo, aí cuidar dessa área. Vamos ver aí especificamente o que ele pode fazer aí para poder mudar essa história. Então vamos lá, vamos acompanhar o que o Nicolas tem aí para poder falar para o povo brasileiro, de certo modo. Mas vamos lá, vamos ouvir aí o que o Nicolas tem para poder falar. Para tentar ajudar a reduzir a taxa de repetência e a taxa de abandono nas escolas brasileiras. Boa tarde, Raquel Landim. Boa tarde a todos que acompanham. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, os 22 votos que tive para a eleição. De fato, foi uma eleição atípica, até mesmo porque nós vemos uma reação muito estranha, né, da esquerda, democracia, mas quando um opositor, né, de uma presidência, de fato, eles não gostam, inclusive com declarações como da Gleisi Hoffmann dizendo... Você percebe que ela falou assim, quais são, né? Talvez vocês não tenham ouvido aí, mas ela perguntou qual é a sua proposta objetiva, qual é o que você tem para poder apresentar para o povo aí, de certo modo, que está esperando. Você aí ser o cara que vai cuidar da área da educação, que vai ter mais de 100 milhões aí nas mãos, o que você pode fazer por esse povo? E aí ele começa a falar de Gleisi Hoffmann, que a Gleisi, sei lá o que ia chover, coisas do tipo. Então você vê mais ou menos qual é o objetivo desse cara, mas vamos lá. Dizendo que é culpa do Arthur Lira, ou seja, um desequilíbrio muito grande com relação a isso. Agora, com os temas que você citou, de 8 leis que eu tenho em Belo Horizonte, 3 são com relação à educação e acredito que vai exatamente de encontro com o que você diz, que é a evasão escolar, que é muito importante e que, inclusive, até hoje, que de fato executa esses projetos, não apresentou absolutamente nada. Então você vê que ele, a todo tempo, ele desconversa, essa que é a realidade, e não consegue, aí, de certo modo, ser incisivo. Olha, eu tenho esse projeto, assim como na Finlândia, né, ou assim como na Coreia do Sul, onde o governo, de certo modo, investe fortemente na tecnologia, coloca aí tablets, computadores de modo geral, e investe também na atualização aí em cursos, né, voltada à área da educação, é claro, para os professores de modo geral. Então, assim, ele não consegue apresentar isso, porque não tem, né? Passou durante todo esse tempo lá com esse objetivo, com esse escopo. E qual é? O escopo de certo modo, enrolar as pessoas. Essa que é a realidade. Temos sim algumas propostas, como, por exemplo, a prioridade na matrícula de filhos. Aqui em Belo Horizonte, isso já é uma realidade que reduz a onerosidade, faz com que os pais tenham maior economia e praticidade em colocar o seu filho na mesma escola. Matrícula de filhos, Nicolas. Isso na realidade já existe em vários estados, é claro, né? Só evidentemente ir lá com comprovante de endereço, apresentar na escola e aí automaticamente surgindo aí a vaga, né? Que tendo lá a vaga lá, automaticamente a criança já é geolocalizada para lá. Então, não consigo compreender porque esse projeto, ele, de certo modo, ele já existe. Essa que é a realidade. Então, vamos lá. O Nicolas, mais uma vez, desconversando. Escola, isso é um projeto meu que se tornou lei aqui em Belo Horizonte. Nós também colocamos uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico. Projeto que o Nicolas está falando aí sobre educação financeira e até mesmo, né, ter noções de direito é realmente significativo e é importante. Agora, o que mais chama bastante atenção em tudo isso é que o próprio Nicolas Ferreira poderia ter proposto isso, né, ou pelo menos ter apresentado esse projeto aí para poder mudar a história
do povo brasileiro, ou pelo menos aí dos alunos, né? Essa aqui é a realidade. Só que ele não fez. E aí ele apresenta outros projetos. E aí você vai saber mais à frente o que mais que ele vai falar. E, por fim, o fim, né, da ideologia do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas, né, que viraram lei aqui em Belo Horizonte. E, obviamente, que a comissão ela vai tratar desses temas. Né? Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos 10 anos de educação no Brasil. Deputado. Você vê que a própria a apresentadora começa a questionar e perguntar. Fim de pronome neutro não muda a história. Né? Essa aqui é a realidade. Ele tá aí mais uma vez emplacando a ideologia furada e chinfrim dele. Então, gente, ó, realmente é lamentável, uma situação extremamente complicada, delicada, da qual, de certo modo, né, o Brasil não precisava passar por isso. Mas, infelizmente, parece que aqui no Brasil tem-se pelo menos tem se instalada aí uma cultura de vamos ver aí até onde dá. Vamos ver para ver se dá certo. Foi assim que entrou o Bolsonaro e Companhia Limitada e agora, mais uma vez, colocaram, vamos ver para ver até onde dá. Vamos ver se vai dar certo. Eu costumo analisar, uma das coisas assim que eu paro para poder pensar é que se o cara não conseguiu fazer, de certo modo, uma carreira significativa como vereador, né, como talvez aí um prefeito, dificilmente ele vai conseguir fazer uma carreira como deputado. E agora, cuidando de comissão da educação, enfim, que é no caso do Nicolas aí, que teve várias oportunidades de mudar a história de Belo Horizonte, eu tenho certeza que dificilmente vai sair qualquer coisa boa aí do Nicolas. Essa que é a realidade. Com respeito à imagem, com respeito à honra dele, é claro, mas eu acho que é difícil sair alguma coisa daí. Até porque ele já teve outras oportunidades e, infelizmente, de certo modo, né, agiu de modo ensandecido, atacando outros parlamentares, né, levando sempre a ideologia de gênero. É um cara que foi condenado aí, pelo menos em primeira instância e, salvo engano, em segunda instância, né, pelo menos por divulgar aí nas redes sociais um vídeo de uma menor de 14 anos, né, e teve também um ataque a uma parlamentar. Então, é uma situação extremamente complicada. O Brasil parece estar numa situação tanto mais que sem rumo e, enfim, é isso. A gente se fala numa próxima oportunidade e valeu. Comenta aí o que você acha de tudo isso.